Olá pessoal, estamos aqui no templo de Abu Simbel, aqui em Assuan. Na minha frente está a belíssima lagoa, artificial que foi colocada, onde o templo era, na verdade, alguns metros abaixo. Então ele ficou submerso. Antes disso acontecer, esse templo foi transferido nos anos 60, perto já dos anos 70, para terminação, através de um consórcio. Vários países se juntaram com seus especialistas e transportaram ele para cá. Então nós temos o templo de Ramsés II e o templo de Nefertari, sua principal e predileta esposa, logo à direita. O mais importante falar aqui é a história verdadeira dos Ramsés, E Sete I, que é o pai de Ramsés. Então Ramsés I, que é o avô de Ramsés II, que é o que está aqui, ele foi o primeiro a assumir o trono, mas sendo um general que seguiu a Horemheb. Horemheb foi quem provavelmente armou, junto com os sacerdotes, a eliminação de Akhenaton. Então Akhenaton foi o último grande faraó, supostamente, da linhagem sanguínea, seguido por seu filho, após ter sido, digamos, a sua morte ser questionável, seguido da morte também questionável de seu filho Tutankhamon, logo em pouco tempo depois que assumiu o poder. Então esses eram os últimos faraós com, de fato, linhagem sanguínea, inclusive com um crânio diferente, O Tutankhamon que existe, o Akhenaton nunca foi encontrado, ou se foi, obviamente sumiram com ele. Mas o Tutankhamon, ele tem um crânio alongado. Então esses antigos da linhagem sanguínea, muito provavelmente também tinham crânios alongados, como a gente pode constatar pelas imagens das imagens de Tutankhamon, especialmente tiradas em tomografias, onde se pode avaliar muito bem isso. Bom, o que acontece depois que Horemheb, o primeiro general, que nesse caso era um núbio, onde nós estamos, dessa região, assume o poder? Não mais temos os verdadeiros com o direito da linhagem sanguínea. Então, começa a surgir uma sucessão de seguidores desses generais, que então eram importantes guerreiros, como é o caso de Sete I, ou seu pai anterior, que é o Ramsés I, Sete I, seguido de, então, Ramsés II. Mas o que é mais interessante saber aqui? As pessoas, na maioria, não têm o conhecimento de que Ramsés não era, de fato, alguém dentro da linhagem sanguínea. Ele criou a sua linhagem sanguínea, ele inclusive se casou com uma das suas filhas para imitar aqueles que queriam preservar aquilo que já estava escasso, que era a linhagem sanguínea entre eles, que foi o caso de Tutankhamon, que se casou com Anck-Sinamon, a sua irmã, mas não, supostamente, não tiveram filhos. O mais importante disso tudo é entender o que acontece com essa construção. Aqui, os números que depois foram bem utilizados dentro dos números sagrados ou secretos da maçonaria, como 33, 11, nós temos uma repetição deles o tempo todo. Nós temos 33 metros de altura. Interessantemente que as medidas na época eram côvados, mas elas batem exatamente com a repetição de 11 e 33. Outros números estão presentes, como 144 metros, 55, que sabemos também que são presentes dentro da geometria sagrada e dentro de ordens, digamos, organizadas ou fraternidades que remontam, pelo menos historicamente ou mitologicamente, a essa época faraônica. Então, Ramsés, quando nós falamos em período de século 13 a.C., nós temos um marco histórico que marca a influência de hoje na humanidade. Século 13 a.C., século 13 depois de Cristo, isso eu vou contar num curso em breve, que chama-se a chave final. Eu vou explicar isso exatamente, por que século 13 depois de Cristo. Então esse número 13 ficou marcado como importante número dos Illuminati da Baviera. E o que acontece aqui, no século 13 a.C., o que acontece no século 13 depois de Cristo, marca a história da humanidade. Então, esse marcar a história é o padrão que nós temos. A imitação de algo, assumir algo que não lhes pertence,
mas dizendo que foram eles. Então a história de Ramsés ser o grande construtor, essa é uma verdade parcial, tanto quanto essa carinha que ele está aqui não é a carinha dele, e sim rosto que provavelmente foi encontrado. Ele pediu para reproduzir em pedras menos duras, como é o caso dessa aqui de arenito, alabastro e também limestone, que é o que nós costumamos ver. Provavelmente isso aqui é limestone, que é a rocha calcária, que é fácil de esculpir sem tecnologia nenhuma, né? Com material como bronze, poderia esculpir a rocha aqui chamada de limestone, que é a rocha calcária. Então, esse período, que é um período paralelo à época da Babilônia, tem o mesmo padrão, que é isso: tomar aquilo que não lhe pertence, parecer que fez tudo aquilo, porque utilizou o material praticamente idêntico, transportando para a região onde ele diz que erigiu o seu próprio templo, utilizando o máximo possível dos templos dos outros por desmontagem, e ao mesmo tempo as gravações feitas contando uma história sobre esse templo que, na verdade, o material não lhe pertencia. Então essa questão da apropriação indevida, assumir uma história, contar um heroísmo que nunca aconteceu, como é o caso de ter vencido os hititas na sua batalha monumental, onde se diz que Ramsés II, né, ele mandou contar essa história em todos os 4 cantos do mundo conhecido da época, que ele venceu os hititas, também é uma mentira, porque a história relata a verdade, que é que ele fez um acordo com os hititas de paz, já que eles não conseguiam parar com as guerras, e simplesmente fez esse acordo de paz casando-se com uma princesa hitita. Então ele conta aqui que ele venceu a batalha. Então isso não é nada tão grave assim na história, mas se juntar toda a performance dele, juntando também o fato de que os Ramsés eram adoradores de Sete, que era o deus da inversão, nós vemos um padrão que é o que deu a formatação para enganar, manipular, contar uma história dizendo uma coisa quando na verdade é outra, apropriar-se do que era dos outros, gravar o seu nominho, apagar a civilização anterior que ele ajudou a fazer. Se muito do que nós não sabemos do Egito existe, se deve a Sete I e Ramsés II especialmente. Então esse padrão se repete no século XIII depois de Cristo, e isso eu te conto em outro momento, ok? Estamos aqui no templo de Nefertari, ao lado do templo de Ramsés II, que está todo representado sobre as imagens de deusa rato, que se sobrepõem às imagens de Nefertari. E o mesmo símbolo que nós encontramos ali no templo de Ramsés II está aqui, que é Ramsés submetendo os seus inimigos, no caso os hititas, que eram os mais famosos, ao seu poder. Interessantemente, a posição do seu corpo, a posição da sua estrutura dos braços, é exatamente a posição de Órion. Seus braços seguem, né, a posição do arqueiro, é a posição de Órion. E em sua mão, acima, exatamente o bastão para matar os inimigos, mas que se encontrou na paleta de Menes, ou Menes, né? Que é o primeiro faraó da época de 3.200 a.C. A partir daí, esse primeiro faraó foi sempre representado por outros faraós, ao mesmo tempo que nós podemos falar de simbologia esotérica. Podemos olhar para um ser superior, que assim ele é maior, submetendo os seres inferiores à sua vontade, que também poderia ser representado como o eu superior, a mente divina, submetendo a mente da terra ao seu poder. Então, submissão do ego à mente superior. Essa é uma visão esotérica bonita que pode ser tirada também dessa imagem.